Olá, turminha do sexto ano, professora de volta para mais uma atividade, para mais uma aula interativa. Vamos começar a nossa aula do quarto tempo e esperamos que nós venhamos ter um bom momento aqui, que nós venhamos ter uma boa compreensão desse assunto. E nós, antes de nós entrarmos nesse assunto novo, nós vamos relembrar o assunto que nós trabalhamos essa semana, que foi o grau do adjetivo. Lembra que nós trabalhamos essa classe gramatical? Antes nós trabalhamos o quê? Flexão do adjetivo. Depois nós trabalhamos grau do adjetivo, certo? E hoje nós iremos trabalhar tempos e modos verbais. Nesse primeiro momento, meus amados alunos, nós iremos trabalhar uma introdução. O assunto ele é extenso, o assunto ele tem uma dinâmica que nós precisamos ter entre 2 ou 3 aulas, não é, para poder nós compreendermos o assunto, não é? Por quê, professora? Porque ele tem suas habilidades, ele tem as suas funções, e cada função dos tempos e modos verbais, ele vai modificar uma frase ou uma oração, dependendo de como vai ser pedido para você responder. Por isso que eu digo que esse assunto é um assunto que nós vamos levar um tempo ainda, não é? Vamos novamente lembrar que nós iremos ter 3 aulas, não é, para nós trabalharmos, e eu gostaria que vocês estivessem atentos para esse momento da introdução. Primeiro é a introdução, tá bom? Depois nós iremos passar um exercício durante a semana no caderno e no livro. Nós vamos trabalhar essa semana esse assunto, tá? Hoje, como eu vou novamente lembrá-los, nós vamos fazer uma introdução. O que é uma introdução, professora? Introdução é algo que eu vou trazer para vocês e vou explanar sobre o assunto que nós vamos estudar, não é? Mas vai ter atividade? Eu separei aqui uma atividade para vocês fazerem na página 18, que são 3, são da letra A à letra D. São 4 questões que vocês irão trabalhar com esse assunto novo, tá bom? Professora, por que nós não vamos ter, professora, as outras páginas? Porque nós vamos, durante a semana, nós iremos trabalhar no nosso livro e também nas aulas online, tá? Então hoje não vai muita tarefa para casa, não é? Você não vai ter muita tarefa para casa. Você vai ter uma tarefa mais, vamos dizer, mais confortável, tá bom? Porque o assunto que nós vamos trazer, como eu já falei, é um assunto extenso. Então hoje mais é a parte introdução. Nós vamos primeiro explicar passo a passo de cada um e deixar um exercício com 4 questões para você responder, tá bom? Então o assunto vamos passar aqui o nosso slide, não é? Vamos tentar abrir aqui o nosso slide, tentar abrir aqui para você, para ver se a gente consegue, deixa mais aqui, né? Se a gente consegue abrir, não é? Vamos tentar aqui, isso, olha. Então nossos slides aqui também, de uma forma que nós possamos, não é, visualizar melhor. Então, meus alunos, nós vamos fazer essa parte da introdução para você ter uma boa compreensão, tá bom? E como eu disse, nós vamos ter uma atividade com 4 questões, que é da letra A à letra D, tá? Então, o que nós vamos trabalhar esse primeiro momento aqui? O que nós vamos compreender? Os tempos verbais. Nós temos os verbos de primeira conjugação. Lá nas séries iniciais, você aprendeu que os verbos eles têm as suas terminações. Quais são elas? A, R, E, R e I, R. Lembra? Lá nas séries iniciais, 5º ano, né? 3º ano, né? 4º ano, você já tinha uma noção de que é verbo, né? Quando chega no 5º ano, você já vai pegar aquela parte, né, de como é a organização dos verbos, quais são as terminações da primeira conjugação verbal.
Então, aqui no sexto ano, nós vamos relembrar, porém, nós vamos ver de uma forma com mais intensidade, tá bom? Então, o verbo de primeira conjugação, a terminação dele é em AR. E nós temos um exemplo aí, a palavra amor. Né? A palavra amor, a terminação dela aí é AR. Os verbos de segunda conjugação, a terminação dele é IR. Temos um exemplo também aí, que é comer. Terceira conjugação, a terminação é IR. Ele deixou também um exemplo para nós, partir. Então, nós já entramos aqui numa explicação muito assim, acessível a você, para você entender o que são terminações, o que são verbos. Verbos, ele vai ter a sua conjugação, ele vai ser conjugado. Para isso, você vai ter atenção com essas dicas aí. As primeiras conjugações, as terminações AR, ER e IR, ok? Vamos para a próxima explicação no nosso esqueminha aqui, tá? Modos verbais. Olha aí os modos verbais. Nós vamos ver que ele é classificado como indicativo, que expressa uma realidade, não é? Algo dado como certo. Nós vamos também ver subjuntivo, expressa algo hipotético, incerto, certo? E nós vamos também verificar o imperativo, que expressa ordem, conselho, pedido e etc. Vejam bem, meus alunos, como a gramática ela vem nos orientando passo a passo. Por que, professora, que é passo a passo? Para nós compreendermos, para nós, quando formos escrever um texto, quando nós formos fazer uma atividade, que ele venha pedir para você identificar o verbo, que ele venha para você identificar os modos verbais, o indicativo, o subjuntivo, o imperativo, você ter essa noção, você ter essa concepção. Então, a gramática, ela vem de uma forma organizada. Ela vem de uma forma para nós interagirmos e ter essa boa compreensão. Então, nós vimos aí, primeiro passo, nós vimos os verbos e suas terminações, não é? As primeiras conjugações. Vimos agora modos verbais. O que são modos verbais? Aí ele vai explicando toda a função dele, não é? Por exemplo, o indicativo, ele expressa uma realidade, algo dado como certo. O subjuntivo, né? Expressa algo hipotético, incerto. O imperativo expressa ordem, conselho e pedido. Então, veja bem a função deles aí, para quando você for fazer a atividade, você não ter assim tanta dificuldade. Por isso que é necessário nós estudarmos passo a passo. Continuando o nosso esquema aqui, ó. Tempos verbais. O que são tempos verbais? Olha aqui. Pretérito, passado, presente, futuro. Esses são os tempos verbais, não é? Pretérito é o passado. Nós podemos ter esse passado, não é? Unido com o pretérito. Pretérito é o passado, mas vejam bem que lá na frente ele também tem uma outra função, tá? Modo indicativo. Vamos ver o que são esses modos indicativos. Pretérito refere-se a eventos que ocorreram no passado. O pretérito é o passado. O que aconteceu ontem? Não é? Ontem choveu intensamente na cidade de Manaus. Ontem passou, pretérito, não é? Aconteceu. Vai acontecer de novo? Não sei, mas isso ficou ontem. Ontem teve uma grande chuva. Isso é um exemplo, tá, meus alunos? Então, só para a gente interagir aqui de uma forma bem dinâmica para você. Então, pretérito é o que ocorreu passado, o que ocorreu ontem, tá? Presente refere-se a eventos que ocorreram no momento da enunciação, ou seja, é o que está acontecendo, é o que nós estamos fazendo hoje. Hoje nós estamos estudando
é um assunto novo. Qual é esse assunto? Tempos e modos verbais. Então, hoje, agora, presente, nós estamos fazendo, nós estamos vivendo esse momento, tá? Futuro, refere-se a eventos que ocorrerão após o momento da enunciação, ou seja, que passou, que vai acontecer, não é? Então, quando a gente diz assim, futuro, refere-se a eventos que ocorrerão após o momento da enunciação, ou seja, é aquilo que ainda não aconteceu, é aquilo que ainda vai acontecer. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, amanhã será véspera do Dia das Mães, não é? Ainda será futuro. Domingo, segundo domingo de maio, comemora-se o Dia das Mães. Olha aí, vai acontecer, ainda vai acontecer, não aconteceu. Já tem uma data prevista? Tem. Já sabe se que é no segundo domingo de maio? Sabemos. Mas já aconteceu a comemoração do Dia das Mães? No segundo domingo de maio? Ainda não, mas vai acontecer. Outro exemplo, vamos dizer assim, domingo eu irei fazer um delicioso café para minha mãe. É futuro, ainda vai acontecer. Vocês estão entendendo, não é? Então, toda essa introdução que eu preciso que vocês compreendam. Por que, professora? Porque quando vier as atividades, não é, para você interagir, para você responder, você já tem um conhecimento, um pré-conhecimento dessa classe gramatical, não é nem uma classe gramatical ainda, tá, meus alunos? Isso aqui são modos verbais que vai interagir com a classe, com as classes gramaticais. Que as classes gramaticais nós vimos que são quais, não é? São os substantivos, são os adjetivos, não é? E essa classe aqui, que nós vamos ver, que nós vamos interagindo uma com a outra, que o verbo vai interagir com o substantivo, não é? Nós vamos ter toda essa compreensão aqui. Então, aqui ainda nós estamos estudando os modos verbais, né? Tempos verbais, que vai interagir com as classes gramaticais, tá certo? E que não deixa de nós trabalharmos a gramática, que ele é a gramática junto, né, das 10 classes gramaticais, tá bom? Mas lembre-se que isso aqui são verbos, tá? São verbos, são tempos e são modos verbais, tá bom? Pretérito perfeito, olha aí, indica que os fatos já aconteceram. Pretérito perfeito indica que já aconteceu. Então, eu vou dizer assim, hoje trabalhamos, não é? Hoje trabalhamos e ontem continuamos as nossas atividades. Então, hoje é presente e ontem é passado. Então, quando ele diz pretérito perfeito, indica que os fatos já aconteceram. Então, ontem nós trabalhamos até mais tarde. Aconteceu. Está perfeito. Ontem os trabalhadores trabalharam até mais tarde. Não é? Então, é algo que já aconteceu. Pretérito imperfeito indica fatos que ocorreram durante o período no passado, isto é, que tiveram certa duração no passado. Ou seja, pretérito imperfeito é algo que ficou para trás. Ele ficou de uma forma bem organizada. Quando ele diz assim, indica fatos que ocorreram durante um período. Aconteceu num período. Que período foi esse? Um período ano passado, no ano 2019, então é perfeito. É um período que passou, não é? Mas ele permanece ali, não é, em evidência. Então, o pretérito imperfeito, ele indica todos os fatos que ocorreram durante um período no passado, isto é, que tiveram certa duração no passado. Ou seja, vamos dizer aqui que até hoje nós conhecemos a história do Brasil, não é? É do passado, né?
Quem descobriu o Brasil, vocês sabem quem é, não é? Quem são, quem foram os primeiros moradores, olha só. Isso é um pretérito perfeito, porque ele ainda traz à nossa memória, é como ele diz aqui, ó, indica fatos que ocorreram durante um período no passado. Isto é, que tiveram certa duração no passado. Então ele continua ali, a qualquer momento, um professor de história, ele vai pegar o livro e ele vai fazer a leitura daquela história que ocorreu há 500 anos atrás, tá bom? Pretérito mais que perfeito. Indica um evento que ocorreu antes de outro. Vocês entenderam aqui? Ele, mais que perfeito, ele indica um evento que ocorreu antes do outro. Ou seja, ocorreu. Hoje, às 6 horas, estamos trabalhando. Às 6 horas, iremos entregar uma atividade para o nosso aluno. Exemplo, às 6 horas. Quando ele diz que o pretérito mais que perfeito, ele indica um evento que ocorreu antes do outro, que é o mesmo tempo, só que um ocorreu às 18 horas e o outro vai ocorrer, não é, às 20 horas, ou seja, teve um espaço, não é? Indica um evento que ocorreu antes. Quem que ocorreu antes? 18 horas, não foi? Que depois que vai acontecer às 19 horas, tá? Então, é toda uma questão de interpretação também. Então, os tempos verbais, né, os verbos, eles também têm essa flexão, ele tem essa flexibilidade nas entrelinhas, nas atividades, nos textos, nos trechos, nas produções textuais, tá bom, meus amores? E nós vamos ver aqui o futuro do pretérito. O que vem ser esse tempo verbal, professora? Indica um evento que pode acontecer ou poderia ter acontecido depois de algo no passado. Olha, o que aconteceu hoje, aconteceu no passado. No passado é o quê? Quando ele fala assim, indica um evento que pode, não é? Acontecer ou poderia ter acontecido depois de algo no passado. Então, poderia ter acontecido, pode acontecer e poderia ter acontecido. Meus alunos, eu sei que essa questão de tempos verbais, ele é um pouco assim, não é complicado, ele é um pouco assim, vamos dizer, difícil, né? Mas esse difícil, ele pode se tornar fácil. Por quê, professora? Porque nós estamos interagindo, porque nós estamos estudando, porque nós estamos vendo essas regras. É importante, meu aluno, que você esteja acompanhando, não é? Esteja acompanhando a explicação, que você esteja anotando as suas dúvidas. Porque se você pegar o seu livro só na escola, não é? Que eu sei que isso não acontece, porque a mamãe não deixa, que a mamãe está ali, né, perguntando. Mas se você deixar o seu livro para abrir só na escola, você vai aprender? Vai, mas vai ter dificuldade se não continuar estudando em casa. Então, eu estudo em casa e estudo na escola. Então, eu tenho que ter essas duas responsabilidade. Entender que o assunto eu não vou aprender só na escola, porque a escola está me ajudando, ela está me ensinando, mas eu tenho que praticar onde? Na minha casa. Como que eu vou praticar? Lendo, conversando, interagindo, falando, olha mãe, é um novo assunto, olha tio, olha pai, é um novo assunto, esse assunto é assim, assim, e você vai explicando. E sabe como você aprende também, meu aluno? Sabe como você aprende também os assuntos? Quando você começa a ensinar, não é? Como é que eu começo a ensinar, professora? Quando eu começo a dizer, olha, eu aprendi hoje uma atividade e eu quero te apresentar. E as pessoas, elas vão lhe ouvir, né? Eu tenho certeza disso. Se você chegar em casa dizendo, olha, eu aprendi hoje tempos e modos verbais. Mas como que você aprendeu? Aí você vai mostrar toda essa dinâmica. Olha, aqui nós temos um esquema, nós temos uma explicação.
a qual a minha professora ela postou para nós e tem no meu livro. E eu posso ajudar na explicação. Aí você vem para o livro, quer dizer, além de você passar o conhecimento, passar a informação, você está estudando junto. Por isso que eu digo, dá para você aprender sim. Dá para você ter uma boa memorização? Sim. Não pode decorar, porque a língua portuguesa ela não permite que as pessoas decorem, porque o decorar pode acontecer lá na frente de você ter uma dificuldade de responder a atividade, tá? Então fiquem atentos para essa explicação. Saiba que o assunto ele se torna agradável quando eu estou interagindo, quando eu estou fazendo os exercícios e estou participando da aula. Então nós ficamos aqui, né, com o futuro do pretérito, que nós dissemos, ele indica um evento que pode acontecer ou poderia ter acontecido depois de algum tempo, não é? Nós vamos para a página 18, que ainda tem uma continuação. Bora lá? Opa, deixa eu passar. Vamos aqui com o nosso slide. A gente está... Tecnologia assim, né, professora? Vamos lá? Olha. Aqui nós temos, não é? Verbos terminados em ão ou em ou an. Vejam bem que ainda nós temos todas essas explicações, tá? Vamos tentar abrir aqui a imagenzinha, tá bom? Vamos abrir a imagenzinha, tentar abrir. Vamos conseguir. Isso, muito bem. E você tem no seu livro, tá? Não deixe de consultar o seu livro. O seu livro tem toda essa informação e você precisa estar com o livro em mãos, porque é necessário. Então, aqui nós vamos ler novamente. Verbos terminados em ão ou em ou an, tá? A terminação ão é usada para verbos no futuro. E dê um exemplo. Mês que vem, meus amigos partirão para estudar em outro país. Olha só, o futuro. O futuro vai acontecer. Ele já disse mês que vem, né? Mês que vem, meus amigos partirão para estudar em outro país. Então, aqui, olha, o que apareceu aqui? Como ele disse, a terminação. Qual foi a terminação? Mês que vem, meus amigos partirão, olha aí, o ão, para estudar em outro país. Então, essas terminações é que vai modificando os verbos, não é? Essa modificação que ele vai modificando os verbos, os modos e o tempo, tá bom? Próximo exemplo, a terminação ão é usada para verbos no passado. Exemplo, ordem, perdão, deixa eu ler novamente aqui, o meu óculos tem uma... Ah, tá, agora eu vou olhar assim, estou com dificuldade com o meu óculos, mas vamos lá, continuando aí, não vamos parar. Exemplo, ontem meus amigos partiram para estudar em outro país. Vocês estão vendo? A mesma oração, não é? Lá no primeiro exemplo, nós vimos no segundo exemplo. A terminação an é usada para verbos no passado. Exemplo, ontem meus amigos partiram para estudar em outro país. Vamos ver como é que está esse outro exemplo aqui. Mês que vem, meus amigos partirão para estudar em outro país. Veja aqui que ele usou. Ele usou o mês, não é? E será o quê? O mês é o quê? Mês que vem, será futuro, não é? Mês que vem, meus amigos partirão, vai acontecer ainda, para estudar em outro país. Então, ainda vai acontecer. O segundo exemplo. Ontem, meus amigos partiram para estudar em outro país. Ou seja, quando ele diz ontem, já passou. Ontem, meus amigos partiram para estudar em outro país. Vejam bem aí, vejam aí a terminação. Já aconteceu, já foram. Não estão mais no país. Foram estudar no outro local. No outro exemplo, eles ainda
Irão, ainda não foram. Tá vendo como essas terminações elas vão ajudar e tirar nossas dúvidas na hora do exercício? Então, meus alunos, aqui está. Isso é uma introdução, tá? Nas próximas aulas, nós iremos ter as atividades com mais paginazinhas. Então, hoje eu tirei mais para ajudá-los e mais para trazer essa informação a respeito desse assunto, tá bom? Na página 18, nós temos uma atividade, não é? Releia a tirinha a seguir. Então, você vai ler aqui, está na ordem, está todo na ordem. Isso aqui é o quê? Isso aqui é histórias em quadrinhos. Ele está em sequência. Então, você vai fazer essa leitura, não é? Vai observar o que ele quer que você faça. A letra A, ele pede o quê? Indique as formas verbais presentes no primeiro e no terceiro quadradinho. Viu que ele já perguntou? Professora, como é que eu vou saber? Eu não sei, professora. Tá aí o esqueminha. A gente já postou para você. Então, você vai olhar direitinho, vai ler e vai lá no esquema, nesse exemplo aí, para poder ter segurança. Deixa eu abrir aqui o nosso... Dá para abrir? Acho que só é até aí, tá bom? Letra B. Transcreva um verbo da tirinha que esteja no parênteses. Você vai aqui nesse exercício, esses balõezinhos, e você vai transcrever. O que é transcrever, professora? Você vai lá no texto, pegar o que ele lhe solicitou para você trazer aqui para a letra B. Ele pediu para você transcrever um verbo da tirinha que esteja no presente. Então, você vai lá ver qual é o quê? Qual é o verbo da tirinha que está no presente? Tá facilzinho. Letra C. Quais são as formas verbais do quarto quadro que está no pretérito perfeito? Olha, você vai olhar lá, ele está pedindo no quarto quadrado, né? Onde está o pretérito perfeito? E a letra D, que forma verbal do terceiro quadro está no presente do indicativo? Então, meus alunos, essas informações aqui, essa atividade, agora é com vocês, tá bom? Então, tenham um bom exercício. Por que eu vou passar só essas questões aqui, essas 4 questões? Porque semana que vem nós vamos trazer uma atividade que vai incluir todos esses tempos de modos verbais. Tempos e modos verbais, melhor falando, tá? Então, é uma introdução ainda, atividade que eu deixei para você fazer, são essas 4 questões, tá? Fiquem atentos, não fechem o livro, pronto, vou fechar o livro, não vou mais estudar. Não, continue estudando, continue fazendo essas atividades, tá bom? Na próxima aula, nós vamos continuar a nossa atividade, tá bom? Quero fechar aqui a nossa participação, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para nós. Deixa eu fechar aqui rapidinho, tá, meus amores? Quero fechar aqui a nossa participação, né? De uma forma de agradecer, não é? Sabemos que nós estamos no mês das mamães, não é? Estamos no mês das mamães. Eu quero deixar aqui novamente a minha palavra, né? De carinho a todas as mães, né? O nosso vídeo que eu falei lá no primeiro tempo, nós vamos postar para você, né? Não deu para a gente colocar aqui no nosso slide, mas nós vamos postar lá no grupo da escola onde você faz parte, tá? Agora, fique atento, se a mamãe não assistir, você assiste, e você fala para ela e você interage com ela, tá bom? Então, eu quero assim agradecer a Deus pela vida da sua mãe, quero agradecer muito a Deus, mãe, porque você é uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que tem dado bom testemunho à sua família. Deus abençoe mais uma vez, que Deus venha resplandecer sobre o seu rosto a paz. E essa é a minha palavra hoje à tarde. Que você tenha paz, que você tenha um bom final de semana, que você venha estar com sua mamãe, né, comemorando com ela, tendo um bom almoço, bom café da manhã,
e dando alegria para sua mãe, meus alunos. Dê alegria para a mamãe, para o papai. Eles precisam dessa alegria. É um investimento em vocês que eles estão fazendo, é algo muito bom. Mamãe, mãezinha, como eu gosto de falar, Deus abençoe, viu, minha irmã? Que Deus lhe abençoe, que Deus venha fortalecer cada dia mais a sua fé e a sua vida. Tá bom? Então, até breve. Mais uma vez eu digo para o meu aluno, eu acredito em você. Você é capaz, você é inteligente, você tem força. Eu acredito em você. Amém? Então, bom final de semana a todos e até segunda.